Convido você a meditar conosco no texto de João capítulo 1, versículos 43 a 51. João capítulo 1, versículos 43 a 51. Está escrito: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Nós começamos a tratar desse texto numa escola dominical e não demos continuidade. Eu gostaria de concluir essa lição sobre o encontro de Jesus com Filipe e Natanael. Que lições nós podemos encontrar deste texto? Primeira lição é que conduzir alguém a Cristo é uma tarefa exigente. Em primeiro lugar, exige daquele que quer conduzir, daquele que se sente vocacionado, daquele que recebe o fardo e o encara como seu, o fardo de conduzir alguém a Cristo, ele precisa ser chamado. Versículo 43, primeiro Jesus o chama, depois ele vai. Meus irmãos, nós precisamos entender, cada vez que nos colocamos diante de alguém para lhe anunciar a pessoa de Jesus, nós precisamos primeiro ter recebido Jesus no nosso coração. Antes de chamar outros ao arrependimento, nós precisamos nós mesmos nos arrepender. Antes de chamarmos outros à fé, nós mesmos temos que ter fé. Mas o texto continua: é preciso conhecer as Escrituras. Versículo 45 está escrito: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Nós falávamos a respeito deste texto que quem conduz alguém a Cristo precisa se dispor a conhecer o evangelho que está anunciando. Precisa ler a Bíblia, precisa ter o hábito de ler a Bíblia, precisa ter alguma intimidade com as Escrituras. E se não tem hoje, é preciso pensar que daqui a um ano você se fará a mesma pergunta e a resposta pode ser a mesma. Ou seja, você não saiu do lugar. Eu não saí do lugar. Se hoje nós podemos reconhecer que conhecemos tão pouco a Bíblia, esta mesma percepção precisa ser alterada com o tempo. Nós não podemos passar a vida inteira conhecendo nada. Nós precisamos avançar. Em terceiro lugar, conduzir alguém a Cristo é uma tarefa exigente porque é preciso ser prudente no falar. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vem e vê. É uma resposta prudente. É uma resposta que não coloca material para queimar na fogueira da discussão. Filipe não perde tempo argumentando. Filipe usa seu tempo expondo e demonstrando. Vem e vê. Mas, meus irmãos, nós aprendemos nesse encontro de Jesus com Filipe e Natanael também uma segunda lição. Conduzir alguém a Cristo é uma tarefa urgente. É uma tarefa urgente. Versículo 43 está escrito: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. O texto
nos faz parecer uma certa pressa de Jesus. Ele não tem tempo a perder. A sua agenda não tem concorrentes. Ele tem uma missão, um propósito, ele sabe para que veio. Assim também no versículo 45, uma vez que Filipe recebe esta palavra, recebe este testemunho, nós lemos no versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Há uma urgência, não há tempo a perder. Irmãos, nós precisamos entender que a vida passa muito rápido, que as oportunidades podem não voltar. Precisamos ter diligência e ter discernimento para aproveitar bem as oportunidades. É claro que cada uma destas verdades que nós encontramos neste texto, elas se complementam. Assim como uma pessoa tem de ter em sua mente a ideia da urgência, ela também precisa ser prudente no falar, ela também precisa conhecer as Escrituras. Ou seja, todas essas verdades são complementares umas às outras. Mas aqui há uma ideia de que Jesus tem uma missão, ele vai lá e a cumpre, com objetividade, com clareza. Filipe se entende chamado, vocacionado, não apenas para ele mesmo participar do reino, mas ele quer que as demais pessoas também, seus amigos, as pessoas de seu convívio, ele quer que estas também sejam receptivas ao evangelho do reino, à mensagem do rei, à salvação. Óbvio que nesse primeiro momento não há uma clareza na cabeça dos apóstolos, dos primeiros discípulos, os futuros apóstolos de então, não há uma clareza a respeito da missão do Messias. Mas aquilo que eles têm à sua disposição já lhes é útil para sair chamando os outros para participar. Terceira e última lição que gostaria de compartilhar com você é que conduzir alguém a Cristo é uma tarefa que produz resultados positivos. Versículo 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Há uma mudança de postura. Há uma mudança na vida de Natanael, assim como houve na vida de Filipe. Aquilo que Richard Sibbes, num interessantíssimo, por sinal, sermão, que já edificou a muitas pessoas, chamado Caniço Quebrado, ele fala sobre a mistura de fogo e fumaça. Há fogo ali, mas também há muita fumaça. O caniço está vivo, mas está quebrado. Jesus não vem esmagar, pisar, quebrar e terminar o pouco que existe. E nem vem também desfazer ou apagar o pavio fumegante, para usar aqui a expressão. Há muita confusão na cabeça dos discípulos, dos primeiros discípulos. Não há clareza na teologia dos primeiros apóstolos. O que deveria ser e o que deveria fazer o Messias ainda não é claro, porém já produz alguns resultados. Nós não podemos, meus irmãos, achar que o fato de as transformações não ocorrerem da forma como nós gostaríamos, a igreja não ser fortalecida e edificada da maneira como gostaríamos, como planejamos, as nossas vidas não demonstrarem a fortaleza espiritual que nós gostaríamos de ostentar até em razão pelo decurso dos anos do nosso discipulado. Mas a verdade é que alguns resultados positivos estão ali e nós precisamos reconhecê-los. Há fumaça, mas também há fogo. Jesus não veio apagar o pavio fumegante, ele não veio destruir a cana quebrada, o caniço quebrado. Ele veio fortalecer, buscar a ovelha desgarrada, ligar aquela que estava enferma. Nós devemos também olhar e perceber que essa tarefa importante, urgente de comunicar a verdade do Evangelho produz resultados positivos
que não podem e não devem ser ignorados na sua vida, na minha vida e daquelas pessoas que nos ouvem, que nos escutam, que participam conosco. Essas, meus irmãos, são algumas lições que eu gostaria de compartilhar nessa ocasião a respeito desse encontro entre Jesus, Filipe e Natanael. Nos nossos próximos estudos bíblicos, de forma muito rápida, até completarmos esse processo de tratamento e de cura da minha própria vida física, nós vamos deixar os nossos estudos bíblicos um pouco menores e vamos também trazê-los de forma gravada, contando sempre com a paciência, com o apoio e com a oração dos irmãos. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar ao Senhor. Deus, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos-te tua palavra que acabamos de ler e na qual acabamos de meditar. Te rogamos que tu continues a nos abençoar, teu povo, edificando-nos e sustentando-nos. A nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.